Sejam bem-vindos a mais um programa, A Psicologia do Espírito Imortal, pelo canal do amigo Rossano Sobrinho. Eu sou o João Rocha, atuo como psicanalista clínico e a proposta do programa é estabelecer um diálogo entre ciência e espiritualidade, objetivando demonstrar que ambas não são impeditivas uma à outra. Antes, elas se complementam. Estamos estudando o aparelho psíquico segundo a psicanálise freudiana, né? No último programa nós encerramos o nosso estudo sobre as manifestações do inconsciente, né? Nós então aprendemos que o inconsciente se manifesta através dos atos falhos, né? Os atos falhos de memória, os atos falhos de linguagem, os atos falhos motores, né? Os de memória são quando nós esquecemos, por exemplo, o nome de uma pessoa, ou esquecemos de passar num local que nós havíamos programado de passar antes de sair de casa. O ato falho de linguagem, quando nós trocamos palavras ou nomes de pessoas, e os atos falhos motores, com as coisas que derrubamos ou quedas que sofremos, todos eles como interferências do inconsciente. Vimos também sobre as lembranças encobridoras, né, que são aquelas lembranças que a nossa psique permite que nós acessemos para esconder normalmente traumas, e isso fica muito visível no discurso das pessoas que não se recordam de longos períodos da sua infância, e vimos que os sonhos são a porta por excelência, ou o caminho por excelência para o inconsciente, entendendo que as imagens que surgem nos sonhos, as imagens oníricas, são símbolos, né? O conteúdo manifesto do sonho são símbolos que levam ao conteúdo latente, ou seja, ao desejo, aos pensamentos, emoções e sentimentos que deram origem aos sonhos, né? Então, muito bem. Hoje, nós vamos iniciar aqui uma parte bem interessante do aparelho psíquico, né? E Freud vai nos dizer o seguinte, então, né? O aparelho psíquico freudiano, portanto, é dividido em 3 instâncias: o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. Isso é a chamada topologia do aparelho psíquico segundo a psicanálise freudiana. Sob o ponto de vista dinâmico, ou seja, né, a maneira como essas 3 instâncias dialogam entre si, como elas trocam informações entre si, como elas trocam energias entre si, né, elas estão em constante conflito de forças, de desejos inconscientes que querem ser manifestados e emergidos no campo consciente e contra forças que operam a não satisfação desses desejos, impedindo sua manifestação, que é o processo conhecido como recalcamento. Então, muito bem. O que o texto está nos falando? O texto está nos falando que existem desejos que estão na esfera do inconsciente e eles querem se tornar conscientes. Com qual objetivo? Com o objetivo de que eles sejam realizados. Esse é o objetivo. Mas existe um conjunto de normas, um conjunto de regras que opõem resistência a que esses desejos se manifestem. Então, o embate entre essas duas forças, o desejo que quer se manifestar e a força contrária, oriunda das regras, das leis, das normas, que querem impedir que esses desejos se manifestem, produzem o que se chama de recalcamento. Muito bem. Então, nós vamos hoje aprender sobre o id, sobre o ego
e sobre o superego. Vamos começar a aprender. Freud estabeleceu a sua clássica concepção do aparelho psíquico, conhecido como modelo estrutural ou dinâmico, tendo em vista que a palavra estrutura significa um conjunto de elementos que têm funções específicas, porém que interagem permanentemente e se influenciam reciprocamente. Essa concepção estruturalista consiste em uma divisão da mente em 3 instâncias psíquicas: o id, o ego e o superego. Então, nós vamos ver separadamente cada uma dessas instâncias, né? E antes, nós vamos mais uma vez olhar aqui para a estrutura da personalidade segundo a psicanálise freudiana. Vejam bem, essa imagem é aquela imagem que Freud usou como símbolo, né? Essa figura que parece um copo, que está na nossa tela com a linha verde. Na verdade, ela é a figura do iceberg, né? Onde o que está acima da linha verde é a parte que está consciente, a parte que está sobre as águas, a parte que emergiu. O que está abaixo da linha verde, né, é o que está submerso, é o que não está visível, portanto, é o inconsciente. Presta atenção na proporção entre o inconsciente e o consciente. Nós podemos facilmente perceber pela imagem que o inconsciente ele é muito maior do que o consciente. O inconsciente ser muito maior do que o consciente significa compreender que a nossa vida psíquica ela é muito mais inconsciente do que consciente. Existe um número incomensurável de pensamentos, de emoções, de sentimentos, de desejos que não se tornam conscientes. Mas o fato de não se tornarem conscientes, nós já o dissemos anteriormente, não significa que eles não influenciem o ego. Então, vamos acompanhar bem esse desenho, porque depois nós vamos falar individualmente de cada elemento, né? Então, veja, do lado direito da tela, né, do nosso lado direito, para quem está de frente, olhando para o lado direito, nós temos o inconsciente, o pré-consciente e o consciente. E aí observem que a linha verde, ela está logo acima do pré-consciente, para estabelecer ali um limite. E vejam que o ego, olha bem, o ego tem uma linha que contorna o ego, e essa linha, uma parte dela está à esquerda da palavra ego, né? Essa linha, ela tem uma parte dela está no consciente e uma parte dela está no pré-consciente. E a parte que está no pré-consciente, logo abaixo da linha verde, está escrito assim: princípio da realidade. Então, veja bem, esta é a primeira lei do aparelho psíquico humano. São 2 leis ou 2 princípios, né? Fica mais justo, né, dentro da terminologia técnica, falar princípio. Então, o primeiro princípio da vida mental humana é o princípio da realidade. O que significa princípio da realidade? O ego é o elemento na nossa mente, na estrutura da nossa mente, ele é o elemento que existe para lidar com a realidade. O ego testa
à realidade o tempo todo. Exemplo, quando nós entramos num ambiente, né, e que os nossos olhos examinam o ambiente, estabelecendo ali a cor das paredes, quais são os móveis, a decoração, a cor dos móveis, objetos que se destacam na decoração, as pessoas que estão naquele ambiente, se o ambiente é agradável, se o ambiente é desagradável, se há harmonia na decoração, se não há harmonia na decoração. Isso tudo o ego faz num estalar de dedos, porque ele está testando a realidade. É a função dele, testar a realidade. Então, percebam, uma parte do ego é consciente e a outra parte do ego é parcialmente inconsciente. Gravem bem isso. Uma parte do ego é consciente e uma parte do ego é inconsciente. Certo? E por que é importante gravar isso? Porque na hora que nós vamos entender como é que o id, o ego e o superego se relacionam, vai ser importante nós termos gravado que uma parte do ego é consciente e uma parte do ego é inconsciente. Muito bem. À esquerda da imagem, né, nós temos uma outra linha que vai pegar quase do final da figura e vai subir e ela vai ser lateral ao ego. Então, vejam, toda essa linha à esquerda da imagem é o superego. E percebam que uma parte do superego é consciente e a outra parte do superego é inconsciente. E vejam o que está escrito logo abaixo da palavra superego. Imperativos morais. Então, ou seja, o que é o superego? Regras, normas, leis. Como é que a gente entende isso? Todo grupo social que nós fazemos parte, seja ele religioso, profissional, familiar, social propriamente dito, de amigos, hoje algo que está muito em voga, grupo de pedal, tem regras. E para nós sermos aceitos, acolhidos no grupo que nós desejamos participar, nós precisamos atender a essas regras. E essas regras ficam armazenadas no superego. Então, vejam, o superego ele trabalha junto com o ego. Ora, se o ego testa a realidade o tempo todo, se ele é regido pelo princípio da realidade, o superego é um auxiliar do ego. Ele ajuda o ego a entender se o desejo que o inconsciente está propondo se acomoda, se ajusta ao meio social. Se esse desejo se acomodar plenamente no meio social, o superego permite, então, né, o ego executa aquele desejo. Se o desejo não se acomodar totalmente nas regras sociais, o superego ajuda o ego a entender qual é a parte que se ajusta e qual é a parte que não se ajusta. De maneira que a parte que não se ajusta fique de fora e a parte que ajusta, então, possa ser realizada. Ou, se o desejo de maneira alguma pode ser realizada, porque ele vai colocar o ego em risco. Então, compreendam bem, o superego é a censura humana, nas suas várias formas de manifestação. E aí, vejam,
Agora, já do lado direito da imagem e totalmente abaixo da linha verde, está o id. E aí, como vocês podem perceber pelo desenho, o id não é consciente, ele não tem nenhuma linha dele que está acima da linha verde. Só o ego e o superego que tem manifestação na consciência. Então, o superego também tem uma parte que é consciente e tem uma parte que é inconsciente. Já o id, olha bem, o id não tem nenhuma parte consciente. O id é todo inconsciente. E aí, olha o que está escrito embaixo da palavra id: princípio do prazer. Então, esses são os dois princípios da vida mental. A vida mental humana se rege pelo princípio do prazer e pelo princípio da realidade. E aí, nós vamos introduzir a dinâmica entre essas três instâncias. Veja bem, um desejo vibra no id, que é inconsciente. Como uma parte do superego é inconsciente e uma parte do ego também, assim que um desejo vibra no id, o superego já sabe. E se aquele desejo for um desejo proibido, já existe um choque de energias. O id fazendo força para o desejo se manifestar na consciência do ego, o superego impedindo. Isso, meus amigos e amigas, muitas vezes vão gerar angústias desconhecidas, aquele aperto no peito. Muitas vezes vão gerar ansiedades desconhecidas. Nós vamos ter aquela sensação da taquicardia, né? Da dilatação da pupila, da língua seca, da adrenalina na corrente sanguínea, da falta de ar, mas nós não vamos identificar a causa. O que está me gerando ansiedade? É inconsciente, nós não sabemos. É esse embate que está acontecendo lá no inconsciente ainda, entre o superego e o id. Fica consciente o sintoma. A angústia, a ansiedade, ficam conscientes. Mas a causa não fica consciente. Né? E o ego também sabe que algo está se movimentando no id. Então, ele sabe que algo se movimenta no id. Não é? Então, vejam bem. Aqui nós temos a guerra multimilenar que acontece dentro da nossa mente. E é claro que nós vamos explorar isto melhor, né, no decorrer do programa. Então, vejam bem. Imaginem isso lá na pré-história. Não existia civilização, não existia regra, não existia sociedade nos moldes como nós conhecemos nos dias atuais. Então, as manifestações do id eram livres. Todo desejo podia se manifestar. Né? Então, na chamada horda primária, naqueles momentos dos bandos, né? Como não se tinha compromisso familiar, compromisso com criação de filhos, com aspectos morais, como nós temos no dia de hoje, né? Não tinha casamento, não tinha ligação afetiva, não tinha família, então bastava que um macho desejasse uma fêmea e ele simplesmente ia até ela e copulava. Para virar civilização, precisou existir um pacto civilizatório. E é quando o superego começa, então, a atuar. Nós vamos falar disso no próximo programa, dado que o nosso tempo se esgotou. Então, no próximo programa, nós vamos continuar falando sobre o assunto.
Forte abraço, até lá!